Você está entrando na menopausa? Então esse vídeo é para você. Preparamos com carinho um podcast entrevistando Luiz Moreira, um especialista, para nós entendermos quais são os cuidados que eu devo ter então na menopausa. Devo fazer reposição hormonal? Reposição hormonal realmente é cancerígeno? E é proibido, é errado fazer reposição hormonal tardia, depois dos 60 anos? Como eu trato atrofia vaginal? Como lidar com falta de libido? Como é a importância de a saúde ovariana? Bem, é um podcast completo. Assista até o final, que ele foi feito com carinho para você. E não esquece de dar aquele like. O seu like é fundamental para a gente produzir conteúdos ricos como esse. Estamos aqui em mais um podcast da Nat Pharma, Receita de Saúde da Nat Pharma, e um podcast muito especial. Nós vamos tratar um tema cada vez mais relevante e oportuno. Nós sabemos que a sociedade nossa ela está envelhecendo, né? E isso também acontece com as mulheres. E então nós estamos com uma quantidade cada vez maiores de mulheres que estão chegando na menopausa. E isso traz muitas dúvidas, né, sobre como fazer, como é que fazer com hormônio, faço reposição hormonal, não faço reposição hormonal, e enfim, é um mundo de perguntas. Pensando nisso, a Nat Pharma, ela trouxe um especialista para ajudar a gente a responder essas perguntas com ciência e não com achismo. Estou aqui com Carla, farmacêutica da Nat Pharma. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Gui. Boa noite, gente. Olá, sou Carla, né, farmacêutica da Nat Pharma, e hoje, né, presença maravilhosa, que vamos desmistificar algumas situações, principalmente sobre a saúde da mulher. E a menopausa vem aí com tudo, né, com 1 bilhão de perguntas, e hoje nós vamos sanar algumas, né, que é um mundo. Muito bem. Então, nós trouxemos alguém. Eu primeiro vou começar com o currículo dele, tá, pessoal? Depois eu vou falar o nome. Mas farmacêutico bioquímico, mestre em ciências de saúde, CEO do Instituto High Nutrition, organizador educacional do Arnold Congress, coordenador do DETEC da Consulfarma, vice-coordenador do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e diretor do Science Design. E acreditem, esse é o currículo resumido, hiper resumido. Estamos aqui com Luiz Moreira, um amigo querido. Obrigado, Luiz, por receber a gente e aceitar nosso convite. Vai ser muito útil para as mulheres hoje. A honra é minha, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pela confiança, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo aí dividir, somar, informar, que é o mais importante, né? Maravilha, Luiz. Bem, Luiz, qual é a relevância de a gente falar desse assunto? Falar sobre. Bem, saúde da mulher é importante, relevante, mas quando a gente trata sobre menopausa, qual que é a importância de a gente falar sobre isso? É, cara, nós estamos falando, se nada acontecer de diferente, Guilherme, olha só que interessante. Se nós não tivermos nenhuma percalço no meio do caminho, todas as mulheres vão passar pela menopausa. Todas as mulheres vão passar pelo climatério, perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Hoje, quando a gente fala da quantidade de mulheres em menopausa ou que estarão em menopausa, só um dado, tá, Guilherme? A próxima eleição, ela vai ser decidida, quem é o presidente do Brasil, pelas mulheres que estarão na menopausa. Só para você entender o número que isso representa. A população, né? Exatamente. Então, assim, é de insuma importância, porque hoje, Guilherme, a gente tem 79,7 anos é a expectativa de vida da mulher. Então, hoje no Brasil, a mulher vive quase 80 anos, tá? Quando a gente fala de climatério, que é o início das manifestações clínicas, como sudorese noturna,
né, questões ali já com alguma ligeira queda hormonal, o início desse climatério nós esperamos ali próximo dos 40 anos. Climatério, perimenopausa, menopausa, que é 1 ano após a última ovulação da mulher, e esse climatério, Guilherme, ele pode ainda continuar que as manifestações clínicas de 2 a 3 anos. Olhando esse cenário, nós estamos falando aí pelo menos de 14 anos, tá, Guilherme? Resumo da brincadeira. A mulher passa basicamente 18% da sua estimativa de vida nessa fase. É importante a gente discutir isso ou não? É quase Ah, 20%, cara, da estimativa de vida da mulher dentro desses sintomas e dessas manifestações clínicas. Então, a gente precisa discutir, precisamos entender, precisamos compreender melhor o que acontece, né, em todas essas fases para poder manter a qualidade de vida, o estilo de vida, né? não, é algo impressionante mesmo. E além de ela ocupar um espaço de tempo relevante, o impacto que isso gera em termos de qualidade de vida nesses 18 anos é algo impressionante, né? É impressionante, porque quando a gente fala de todas essas manifestações, Guilherme, os hormônios, os nossos hormônios, eles têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles atuam no nosso sistema nervoso central e isso nós damos o nome de neuroesteroides. Então, o estradiol, ele modula, por exemplo, a produção de serotonina, a produção de dopamina, né? A progesterona modula a produção tanto de dopamina quanto de GABA, reduzem a liberação da via glutamatérgica. E aí, quando a gente fala da redução desses hormônios, olha o impacto que isso tem, por exemplo, na questão de ansiedade, pânico, depressão, irritabilidade desta mulher, problemas do que nós chamamos de Brian Fog, Guilherme. Brian Fog é algo muito comum, né, na mulher em climatério, perimenopausa e menopausa, né, que é o que? Dificuldades de concentração, problemas ali de cognição, né, a performance cognitiva da mulher cai. Aí você vem para a parte músculo-esquelética, né? O estradiol, ele não é um antagonista da testosterona, ele nunca foi. As pessoas têm uma visão muito errada do que é algo que é contra a testosterona. Testosterona é um hormônio anabólico. Contrário à testosterona, tem que ser um hormônio catabólico, é o cortisol. Então, o estradiol na mulher, ao contrário, ele trabalha junto com a testosterona para manutenção de massa magra. E aí, nessa fase, a mulher começa a reduzir massa magra, começa a ter perda de força, a questão da sarcopenia, alteração de composição corporal, e aí ela tem um aumento de gordura corporal e de gordura visceral, o risco cardiovascular dessa mulher aumenta. Né? Aí ela tem mais fragilidade músculo-esquelética e, além disso, articular. A mulher começa a sofrer mais de problemas de osteoartrite, por exemplo, sarcopenia, podendo, além da sarcopenia, a osteopenia, a osteoporose. Então, olha a mudança, Guilherme, que a gente está falando de riscos, de diagnósticos, possíveis diagnósticos na vida dessa mulher. É algo impressionante mesmo, o efeito disso. E a quantidade de mitos que existe, né, faz com que a mulher fique mais perdida nesse período, né? Então, se a gente pudesse começar desmitificando, né, quais mitos que existem, Luiz, e que a gente precisa estar aqui esclarecendo? Vamos lá. Um dos mitos que, na verdade, não é mito. Eu acho que são coisas que foram sendo criadas ao longo da história, tá, Guilherme? Que precisam ser quebradas, tá? E depois eu vou deixar o principal por último, porque você vai dar risada, tá? Vamos lá. A primeira coisa de saúde da mulher que a gente precisa desmistificar. Hormônio é cancerígeno. Primeira coisa,
né? Hormônio não é cancerígeno. Hormônios não são mutagênicos. Hormônios são mitogênicos. Os hormônios não têm a capacidade de promover mudança de par de base, né, no nosso DNA, mas ele tem a capacidade de promover proliferação celular. E isso é uma coisa muito diferente de causar câncer. Ah, Luiz, mas tem neoplasias que o hormônio vai aumentar a proliferação. Sim, porque ele é mitogênico, mas ele não é a causa da neoplasia. Luiz, a OMS classificou o estradiol como possível cancerígeno. Ele não é cancerígeno, possível, e eu explico por quê. Porque o que causa câncer não é o estradiol, são os derivados, que são chamadas de quinonas tóxicas do estradiol, que são geradas pelo metabolismo hepático, que quando eu não tenho a capacidade de eliminar essas substâncias produzidas no meu fígado, estas substâncias são sim, né, mutagênicas, são capazes de promover iniciação, proliferação e a neoplasia. Mas não é o estrógeno, é um derivado dele produzido no meu fígado. Então, isso também tem que ficar claro, perfeito? A outra questão importante, Guilherme, que é um mito. Minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, minhas tias passaram por isso e eu também tenho que passar. Isso, para mim, é uma tremenda bobagem, porque a gente evolui, a medicina evolui, a ciência evolui. O que pode ter acontecido com a sua avó, anos atrás, que não existia nem recursos, não existia hoje os protocolos que a gente possui, né, para o tratamento, para minimizar os efeitos ali do climatério, da perimenopausa e da pós-menopausa. Então, eu acredito muito que não tem que sofrer. Sofrer é uma escolha do indivíduo, hoje, com os recursos que nós temos. Perfeito? Isso, para mim, também é um mito. E o maior mito de todos, né? Também, hormônios não são para todos. Existem limitações, sim. Eu sou um apoiador da terapia de reposição hormonal, mas eu não posso causar aqui uma blasfêmia de achar que o hormônio é para todo mundo. Não é verdade. A terapia de reposição hormonal promove uma diferença absurda na vida da mulher, na qualidade de vida dela, né? Porém, precisa de avaliação, precisa de acompanhamento, né? Precisa de entender, porque é individual, precisamos tratar cada indivíduo como um indivíduo único, né? E aí, ajuste de dose, o que usar, tá bom? E por último, o maior mito e a maior mentira de todas, tá, Guilherme? Que mulher é sexo frágil. Elas nunca foram sexo frágil. O sexo frágil somos nós, Guilherme. Quem morre primeiro somos nós. A estimativa de vida do homem é menor do que a mulher. Quem morre mais por doença cardiovascular é o homem. A gripe, para nós, é uma pneumonia, né? Nós temos que agradecer que a gestação e o parto para a manutenção da humanidade não depende de nós, porque senão a humanidade já tinha acabado, porque nós não sobreviveríamos ao parto. Ainda bem que são as mulheres que são responsáveis por isso, né? E só que isso, Guilherme, causou uma mentira, que é a mentira mais contada no mundo. E isso muda muita coisa, Guilherme. Por quê? Porque as pessoas crescem ouvindo que mulher é o sexo frágil. Ah, que a mulher se queixa muito. Mas essas pessoas não param para pensar que a mulher é programada, Guilherme, a superar a dor. A mulher ela tem que sobreviver à dor do parto. Porque o filho depende muito mais da mãe do que do homem, do que do pai. E aí o que acontece, Guilherme? Essa mentira vai sendo contada, e quando a mulher tem alguma queixa, ela dá uma entrada num pronto-socorro, que ela está com dor, que ela está com cólica, o profissional da área de saúde, ou aquele serviço de saúde, ele não dá atenção devida para a mulher.
pelaquela queixa. Por quê? Porque na cabeça dele, ela fala assim, ela é sensível, ela se queixa por qualquer coisa. E isso é uma mentira. Na verdade, quando uma mulher reclama de dor, Guilherme, o que tem que vir na nossa cabeça é assim, Tá cara, doendo deve pra estar caramba. exatamente, Guilherme. Porra, deve estar doendo muito, porque senão ela não estava se queixando de dor, pô. Exatamente. Só que isso, Guilherme, é o exemplo da dor. Só que isso muda todo o atendimento na área de saúde voltada para a mulher. E esse, para mim, é o pior mito e é a pior mentira que já foi inventada na humanidade. Muito bem, então você Me senti desmistificou bastante representada. aí. E deixou as mulheres felizes. É, Com verdades, Luiz. Luiz, o que você me falou me gerou aqui duas perguntas, que eu acho que é importante. É claro que aqui nós estamos teorizando, né? Cada caso é um caso, mas só para a gente ajudar o ouvinte, né? Entender melhor. O que faz, por exemplo, uma mulher poder ter uma reposição hormonal, outra mulher não ter uma reposição hormonal, ou ser diferente? Existe algum perfil que realmente vale não ter reposição hormonal? E por quê? sim, existe sim, Guilherme. A sua pergunta é muito boa. Algumas pessoas iam colocar assim, ao câncer. Histórico de câncer de mama desta mulher ou de câncer responsivo ao hormônio é uma contraindicação, porque não é somente câncer de mama, tá, Guilherme? Câncer de endométrio, câncer da cervix, que é um câncer também na questão, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama. Se forem neoplasias hormônio responsivas, é uma contraindicação. Perfeito? Então, isso quer dizer, Guilherme, que pode ou não pode. Não dá para saber. Agora, a maior contraindicação de todas, Guilherme, é a mulher que passou por um quadro de tromboembolismo venoso. Uma mulher que teve trombose, um histórico de trombose na vida, é contraindicado a terapia de reposição hormonal. É a maior contraindicação que existe. Então, a primeira coisa que um médico deveria avaliar na mulher ou perguntar é se ela já teve algum quadro de trombose. Porque se ela tiver, ela não vai poder fazer. A mesma coisa é frente às mulheres que possuem, que são portadoras de uma doença rara, que é a porfiria. Também é contraindicado, pelo mesmo motivo. Né? Então, essas são as principais contraindicações. E uma outra contraindicação muito importante, Guilherme, existem sim mulheres que têm sensibilidades e não vão conseguir fazer terapia de reposição hormonal, porque a resposta à terapia de reposição hormonal apresenta muito maior sensibilidade de colaterais. Existe isso, existe essa mulher. Então, aquilo que eu falo, não é para todo mundo. E por último, Guilherme, a idade e o início. A idade e o momento de início. Por quê? Existe algo, Guilherme, que precisa ser atualizado, que é o protocolo médico de terapia de reposição hormonal. Ele é antigo, Guilherme, ele é muito antigo. É um protocolo que existe há mais de 20 anos. E lá naquele protocolo, Guilherme, tem uma frase, que é uma frase escrita assim: a terapia de reposição hormonal é contraindicada o início em mulheres a partir de 60 anos, que é a tal chamada terapia de reposição hormonal tardia. É contraindicada. Por quê? Porque eles interpretam que se eu começar uma terapia de reposição hormonal em uma mulher que já tem 10 anos de menopausa, então ela é pós-menopausada há 10 anos, essa mulher vai ter mais riscos do que benefícios. A grande questão, Guilherme e Carla, para vocês pensarem. Há mais de 20 anos atrás, Guilherme, como era essa mulher de 60 anos? Muito mais idosa, muito mais Menos sofrida, ativa, né? menos ativa. Era a vovó, né, Carla? Era a vovó que É. ficava no sofá assistindo novela da tarde, era a vovó que praticamente não saía de casa.
a coisa mais legal que eu acho, Guilherme, eu sou um cara, tá, Guilherme? Você sabe disso, eu sou pai de menina, né? Mas eu não escondo isso de ninguém. Eu venho de uma família de 10 tios. Eu venho de uma família do interior, uma família de homens muito fortes. Mas eu falo que o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é muito mais influenciada pelas mulheres da minha vida. Porque, por exemplo, a minha avó teve que cuidar de 11 homens. Eram 10 filhos mais o meu avô. Né? No lado Coitada, né? da minha mãe, coitada dela, ela era mais forte do que todos eles juntos, Guilherme. Com Então, certeza. a pessoa que eu sou é muito mais influenciada pelas mulheres da minha vida. É claro que os homens foram muito importantes, meu pai, meus avós, mas as mulheres da minha família foram mulheres muito fortes, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Então, eu acho uma coisa muito legal, Guilherme, quando uma paciente entra no consultório, uma paciente pede ajuda para mim, ela fala assim, e isso deve acontecer com vários médicos, vocês devem saber as histórias assim. Ela entra no consultório e fala assim: professor Luiz, eu preciso de ajuda. Eu vim aqui, eu marquei uma consulta com você porque eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar da minha pele, olha, eu preciso de massa muscular. Aí eu falo assim, e o que te despertou isso, né? Por que você, nesse momento da sua vida, você procurou? Por que você não veio antes? Aí ela fala assim: sabe o que é, Luiz? O traste morreu e eu decidi cuidar de mim agora. E eu vou viajar, eu vou poder fazer tudo que eu não podia fazer, eu vou fazer exercício físico, eu vou conhecer o mundo. Então, Guilherme, tem muitas mulheres com 60 anos que, na verdade, estão começando a viver. Porque a mulher de 60 anos agora, não dá nem para a gente falar que ela é idosa. Porque ela não tem nada a ver com aquela mulher de 60 anos da década de 90. É uma mulher que dirige, que tem a sua autonomia, que é uma mulher independente. É uma mulher, sim, que pratica atividade física, não importa se seja beach tênis, mas é uma mulher que vai para academia. É uma mulher que mantém o cabelo bonito, que quer uma pele bonita. É uma mulher que investe em harmonização facial, vamos ser bem sinceros entre nós, né? E essa mulher é muito diferente dessa mulher de 60 anos que colocaram um padrão. Terapia de reposição hormonal não é indicada. Então, até isso, Guilherme, precisa ser revisto. Porque uma coisa é eu fazer uma terapia de reposição hormonal numa mulher de 60 anos prostrada, uma mulher que não sai do sofá. A outra coisa é eu fazer terapia de reposição hormonal numa mulher de 60 anos que é super ativa, que tem inúmeras atividades ao longo do seu dia. É empreendedora, né, empresária, faz atividade física. Então, isso também precisa ser revisto, né? Muito bom. Você antecipou minha pergunta, porque eu ia fazer essa. Minha mãe, ela nunca fez reposição hormonal, né? Ou ela tentou, enfim. E aí minha pergunta era essa: alguém que não fez reposição hormonal, mas já depois dos 60 decide fazer, é possível? É aconselhável ou não? E pelo que você está falando, é uma possibilidade que precisa ser avaliada, né? O problema é pegar um Exata, profissional que tem essa mentalidade aí de 20, 30 anos atrás. exato. Guilherme, é uma possibilidade. Vai ser feita de qualquer jeito? Não. E agora eu explico por quê. Quando o estrógeno ele cai ali na perimenopausa e menopausa, o que avança na mulher? A arteriosclerose. O estradiol é muito interessante, Guilherme. Ele é um protetor dos vasos sanguíneos das mulheres. Só que em excesso, olha que legal, em excesso, trombose. Em deficiência, arteriosclerose. Então, para mim, o hormônio mais difícil de todos de trabalhar, Guilherme, é o estradiol. Você não pode errar de forma alguma, porque se você errar para mais ou para menos, a mulher vai ter problemas. Então, o estradiol, imagina assim, ó. Imagina a mulher que menopausou, Guilherme. Ela menopausou, está sem estrógeno. O que está acontecendo com a arteriosclerose dela? Está evoluindo, concorda? Está evoluindo. Aí ela tem 5, ela tem 10 anos de menopausa. Ela tem ali a evolução das placas, perfeito? E aí a gente decide, Guilherme, jogar um hormônio ali em cima, que é o estradiol.
que é um protetor vascular. O que pode acontecer nesse momento, Guilherme? Uma instabilidade de placa e soltar uma placa. E aí, se ela se soltar na circulação sanguínea, ela pode chegar no microvaso. E aí você pode ter, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Perfeito? Esse é o maior risco. E é por isso que tem essa contraindicação. Então, se você falar assim para mim, Luiz, mas eu gostaria de avaliar isso na minha mãe, o que você me indica fazer? Fazer exames que avaliam a arteriosclerose dela. Qual é o grau de arteriosclerose? Vamos fazer um ultrassom de carótida? Vamos fazer uma tomografia de coronarianas com score de cálcio para ver se ela tem ali já algum grau de arteriosclerose nas coronarianas? E isso precisa ser avaliado. E eu tenho essa preocupação independente, tá, Guilherme, de terapia de reposição hormonal. Eu deixo um conselho para você fazer isso com a sua mãe, independente da terapia de reposição hormonal. E aí você avalia esse risco vascular para identificar, olha, cara, sua mãe tem um score de cálcio baixíssimo. Olha, foi feito um ultrassom de carótida, não foi identificado formação de placa. Ah, ela é ativa? Nossa, minha mãe é super ativa, vai na academia, faz atividade física, caminha. Nossa, minha mãe. Por que não fazer uma terapia de reposição hormonal nessa mulher? Entendeu? Aí eu tô fechando o quadro dessa mulher e eu não tô jogando o hormônio às escuras. Entendeu? Perfeito. Você já falou, citou aqui alguns hormônios, né? Citou estrogênio, citou estradiol, por exemplo. Então, para explorar um pouco mais aí. Então, quando a gente fala de reposição hormonal na mulher, nós estamos falando do quê? Para ficar claro aí para as mulheres que estão nos ouvindo aí. A terapia de reposição hormonal, André, basicamente, ela, principalmente quando nós estamos falando da menopausa, nós estamos falando de estradiol, progesterona e alguns protocolos trazem também a testosterona. Mas isso é discutível, porque antigamente, na terapia de reposição hormonal da mulher, não entrava testosterona, mas hoje ela também é citada sim. Por quê? Porque na menopausa, eu não tenho somente a deficiência hormonal do estrógeno. Eu tenho deficiência estrogênica, eu não tenho ovulação. Se eu não tenho ovulação, eu não tenho formação de corpo lúteo, então a progesterona fica muito baixa. E se eu não tenho progesterona, eu também não tenho testosterona sendo formada. Então, o nível dos 3 hormônios está muito baixo. Então, sim, nós falamos basicamente na terapia de reposição hormonal desses 3. Porém, Guilherme, desculpa. Porém, Guilherme, hoje nós temos outras moléculas derivadas desses hormônios. Nós temos, por exemplo, uma gestrinona, nós temos derivados da progesterona, nós temos outras moléculas que podem ser utilizadas que também evoluíram. E que quando aquele protocolo foi feito há mais de 20 anos atrás da terapia de reposição hormonal, nós não tínhamos as moléculas que nós temos hoje, o que também traz uma melhora da questão de segurança. Perfeito. Então, a gestrinona, ela é uma derivação de qual? A gestrinona, ela atua principalmente reduzindo a atividade, né, de estradiol, diminuindo a conversão, então ela traz um benefício na resposta androgênica da paciente. É um hormônio que foi muito utilizado, principalmente porque ele deu destaque nos pellets, ele deu muito destaque nos chips, até foi chamado, né, principalmente de hormônio da beleza, né? É um hormônio bem, como que fala? Ele tem efeitos que são bem interessantes, eu gosto muito. Mas nós temos aí o 20% das usuárias que não conseguem se adaptar, tá? A gestrinona é classificado como um esteroide anabolizante derivado da 19-nortestosterona e também
progestogênica, tá? E tem atividade androgênica. Inicialmente, ele foi usado principalmente para o tratamento da endometriose, né? E hoje acaba tendo outros efeitos importantes frente à saúde da mulher, tá bom? Muito bom. Posso? Pode. Luiz, como a gente tinha falado antes, a expectativa de vida feminina era muito menor. E as mulheres eram, de fato, nascidas para procriar. Tanto que acabava que normalmente a expectativa de vida é em torno de 38 anos, né? Hoje, como você mesmo citou, a expectativa aumentou muito. Porém, ainda há muita falta de informação em relação à menopausa e qual sintoma, mais específico ou se tem alguma idade específica para começar o tratamento. Perfeito. Nossa, sua pergunta, cara, é uma pergunta Seu áudio, muito eu acho que importante. É uma pergunta seu áudio, eu acho que deu uma falhada. melhor. Tá. Espera aí que a gente volta. Melhorou aí? Agora sim. A sua pergunta, Carla, é uma pergunta sensacional. A sua pergunta é muito importante. Bom, as primeiras, eu acho que o meu som está falhando ainda, gente. Menos. Menos, mas vamos ver. Começa aí que a gente te fala. Eu, eu acho que a internet deve estar dando alguma caquinha Oscilada, aqui. né? Vamos lá. Carla, a sua pergunta é uma pergunta muito legal, uma pergunta muito interessante, tá? A sua pergunta muda tudo, tá? Inclusive, tá? Você vai ver que a sua pergunta ela vai definir muita coisa que está sendo deixada passar, tá? Bom, os primeiros sintomas da menopausa, eles começam a ocorrer dentro de uma fase que a gente chama de climatério. E climatério hoje é uma fase. O climatério ele é classificado como uma fase de transição da fase de vida da mulher que ela é fértil para a fase de vida que ela não é fértil. Então, está envolvida com marcar o envelhecimento da mulher. Isso é o climatério. É uma fase de transição. Perfeito? No climatério, nós já temos um conjunto de sinais e sintomas. E o climatério, Carla, ele pode iniciar ali nos 40 anos. Perfeito? O climatério, ele pode durar 10 anos antes da menopausa e ele pode durar de 3 a 5 anos depois da menopausa, que são um conjunto de sinais e sintomas. Dentro desses sinais e sintomas, o sintoma mais característico é os calorões, tá? As ondas de calor, a sudorese noturna, que muitas mulheres têm, as irregularidades menstruais nessa fase, porque a mulher não menopausou ainda, então ela tem irregularidades menstruais. Ela tem as mudanças na pele, cabelo, ela tem alterações na composição corporal, no humor, distúrbios do sono, e também tem os sintomas gênito-urinários, que são sintomas que estão envolvidos com a secura vaginal, a atrofia vaginal, no caso que ela intensifica na perimenopausa e menopausa é muito maior, e nos casos mais severos, a incontinência urinária. Por quê? Ela tem ali uma, vamos dizer assim, uma frouxidão da musculatura do assoalho pélvico. E isso leva a uma incontinência urinária, que pode ajudar a terapia, principalmente a fisioterapia pélvica. Tá? Poucas mulheres sabem que existe, por exemplo, Guilherme, ajuda para isso. E a incontinência urinária, sim, ela compromete a qualidade de vida da mulher. Tá? Tem muitas mulheres que convivem com isso por não saberem que tem profissional especializado
para o tratamento dessa desordem, tá? Essas são A as gente, principais manifestações. eu só ia fazer um adendo, a gente inclusive conheceu uma empreendedora que ela desenvolveu um utensílio para a fisioterapia pélvica, mais Fortalecer. moderna, né? Que ela consegue, Sim, inclusive, colocar calor dentro daquele objeto frio, não para fazer exercícios, né? Super interessante. sim. E, É muito importante isso. até constipação, né? Às vezes a pessoa está constipada e, na verdade, a pessoa fica buscando do intestino e o problema é muscular, né? E assim, Exatamente, Guilherme. hoje, maioria das pessoas, elas reclamam, tem as queixas, que são as queixas abertas, né, mas como o Luiz falou, tem queixas que, às vezes, nem no consultório, por vergonha, ela não fala. Aí entra a questão da SGM, né, da síndrome Sim, geniturinária da menopausa, que é alguns conjuntos de sintomas, principalmente a atrofia, porque como o ovário mesmo, né, ele é dependente do hormônio. Quando diminui o hormônio, você muda toda a estrutura, se torna mais alcalina, não é, Luiz? O que vai mexer em toda a estrutura. Então, são queixas que normalmente passa batido. Então, ainda, hoje, sim. a menopausa, ela envolve muitos mitos e muitas vergonhas. Aí, aproveitando, né, esse gancho, Luiz, que a gente estava meio que falando, né, da vida da mulher, no caso, a gente pode citar, o magnésio, muitas mulheres usam para saúde feminina na questão de TPM, né. Quem faz a suplementação fitoterápica, né, desde mais nova, ou uma mulher que suplementa fitoterapicamente, ela vai sentir, né, ela vai colher esses frutos na questão no prazo da menopausa? Ela vai ter menos, alguns sintomas ou vai passar, né, mais leve? Carla, o magnésio, ele é importante em todas as fases de vida da mulher, assim como ele é importante para o homem, tá? Existem estudos que mostram, sim, que o magnésio melhora algumas manifestações relacionadas à TPM. O uso do magnésio consegue diminuir, gerenciar o que nós chamamos de eixo de estresse, que é o HPA, hipotálamo pituitário e adrenal, reduzindo o nível de cortisol com o uso do magnésio, né? O magnésio, ele traz benefícios. A deficiência do magnésio, ela se manifesta em duas grandes questões clínicas: resistência à insulina e hipertensão. Essas são as duas maiores manifestações. E isso é tão importante que a gente está falando, Carla, porque existe um estudo do Ministério da Saúde no Brasil que fala que em 2030, 30%, 60% da população brasileira será de hipertensos. É esperado, olha que loucura. O Ministério da Saúde do Brasil espera que em 2030, 60% da população brasileira seja de hipertensos. O mais interessante é que eles têm todos os fatores. Então, existe lá o consumo excessivo de sal de cozinha, a hipertensão, existe a questão do tabagismo, histórico familiar e a baixa ingesta de potássio e magnésio. Isso quer dizer, Carla, que todo mundo que faz nutrição e todo mundo que trabalha dentro da área da saúde de maneira séria sabe que a dieta brasileira é pobre em magnésio, assim como é pobre em potássio. Então, é um mineral que deveria ser suplementado sempre no brasileiro. Tá? Isso muda questões da vida da mulher, sim, que é o que nós estamos falando aqui, traz benefícios no gerenciamento do estresse, traz benefícios relacionados principalmente à irritabilidade, porque ele atua, né, diminuindo o influxo de cálcio pela via glutamatérgica, então isso diminui a irritabilidade, o pavio curto, traz inúmeros benefícios para a mulher na TPM, traz inúmeros benefícios relacionados à mulher no climatério, perimenopausa e menopausa, e sim, uma mulher que faz suplementação de magnésio, as manifestações, principalmente relacionadas à pressão arterial,
riscos cardiovasculares tendem a ser menores com a menopausa, porque essa mulher já tem ali uma boa suplementação, tá? Muito. Carla, eu gostaria de complementar a minha pergunta que você fez anterior, que eu falei das manifestações clínicas, mas não falei do momento de tratamento. Para mim, Carla, e para muitos artigos científicos que eu leio, o momento correto de tratar menopausa não é esperar a menopausa. O momento correto de se tratar menopausa é no climatério. Por quê? Porque eu acabei de explicar para o Guilherme que quando a mulher menopausa, a arteriosclerose evolui. Então, por que eu vou deixar a arteriosclerose evoluir? Então, o momento correto é quando eu inicio as manifestações clínicas. Isso quer dizer, Carla, que toda mulher deveria fazer o seu LH, o seu FSH, estradiol e progesterona entre o terceiro e o quinto dia de menstruação do ciclo, ali por volta dos seus 30 anos, e guardar num cofre, deixar guardadinho. E aí, quando ela chegar com 40 anos de idade, ela faz os mesmos exames, nos mesmos dias do ciclo, e compara o FSH e o LH. Assim, ela vai saber se ela vai estar entrando no climatério ou não. Porque nesta fase, pode ser que ela tenha pequenas manifestações não de estradiol e nem da progesterona, mas ela tem manifestações no LH e no FSH, valores um pouco mais altos, o que indica que ela está mudando de fase de vida. E aí eu vou usar uma terapia de reposição hormonal, vê se você concorda comigo, Carla. Imagina que com 30 anos, vou dar um exemplo, nessa fase de vida, ela tinha um LH de 2. Agora, com 40 anos, ela tem um LH de 5. Você concorda que eu não preciso usar muito hormônio para diminuir esse LH? Concordo. Aí no caso Concorda que a terapia de. Pode falar. entra, a terapia específica ou alguma coisa para inibir na beta? Não, você vai entrar com um hormônio para reduzir o estradiol, por exemplo, porque você vai diminuir LH e FSH, só que a dose pode ser muito menor. Isso vai tornar a terapia de reposição hormonal segura. Tão segura, Carla, que ela vai poder durar mais de 10 anos depois da menopausa, porque eu já comecei essa terapia de reposição hormonal neste momento. E isso é descrito? Você longeviza o. E evita vários problemas que você poderia ter, entendeu? Perfeito, Como a questão que a gente estava falando da atrofia vaginal, você já não vai ter. Agora, de qualquer forma, assim, agora a ovulação da mulher, perfeito. ela não. Isso aqui é uma pergunta de leigo mesmo. A ovulação da mulher diz que a mulher tem uma quantidade de óvulos mesmo que determina quanto ela vai. Então, assim, como é que a gente consegue Perfeito. longevizar se se a mulher tem uma quantidade específica de óvulos na vida dela de que ela pode, É como se né, você já produzir? tivesse gasto, mas você está emprestando, você está emprestando ali um dinheiro. A sua pergunta é uma pergunta sensacional, Guilherme, também, porque hoje é discutido longevidade ovariana. A sua pergunta, a ciência já está respondendo. O que acontece, Guilherme, que a mulher nascer com. Vamos dar um exemplo. A mulher nasce com X óvulos e ela deveria menopausar com 50 anos. Isso não é certeza do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque existe algo que é chamado de menopausa, que existem as Na verdade, mulheres, é hormônio dependente, né. Então, na verdade, ela a ovula, meno, existe a desculpa. menopausa precoce, né, Guilherme? Existe menopausa precoce. O que é menopausa precoce? Há uma década, mais de uma década atrás, Guilherme, quando a gente falava de menopausa precoce, era a mulher menopausando com 45 a 50 anos. Você sabe o que é hoje quando nós falamos de menopausa precoce? São mulheres menopausando entre 40 e 35 anos de idade. Mas se ela nasce com um número X de óvulos, o que aconteceu, Guilherme? Os hormônios
não estão permitindo que Sabe o que que a saúde aconteceu? do ovário. Hum, Não, Guilherme, o que aconteceu se chama envelhecimento ovariano precoce. Estilo de vida, poluição, má alimentação, sedentarismo. Isso fez com que as células ovarianas dela sofressem mais apoptose e envelhecesse. E aqueles óvulos que ela Uhum. nasceu com a quantidade correta não conseguiram ali estabelecer o ciclo que deveria existir, entendeu? Até os 50 anos. Isso quer dizer, Guilherme, que a mulher nascer com o número de óvulos que ela vai ter durante toda a vida não garante que ela vai menopausar com 50 anos. Porque se o estilo de vida dela for ruim, se ela tiver insônia, se ela tiver exposição a agentes, os poluentes de água, de ar, metais tóxicos, xenobióticos, disruptores, desreguladores endócrinos, e sedentarismo, má alimentação, você soma tudo isso, ela vai ter maior risco para menopausa precoce, mesmo tendo nascido com esse número de óvulos. É, aproveitando a sua deixa, e aí conectando com o que Carla falou, qual que é o valor da fitoterapia para esse tratamento precoce ou depois, né? Exemplificando, eu estava conversando com uma colega do nosso setor, né, da manipulação, que ela estava falando sobre um dos ativos da Agis, né, que é o Hormona, e inclusive é engraçado que ela não trabalhava na Agis, né, ela era de um outro fornecedor do mercado. Mas ela estava falando que ela estava numa farmácia de manipulação e a dona da farmácia, ela tinha menopausa precoce e já não menstruava já há um bom tempo, só que havia começado a tomar hormona. E de repente, ela estava lá e falou: dá uma licencinha aqui. E quando ela voltou, foi menstruei. Fazia meses que ela não havia menstruado. Então, o hormona, né? A fitoterapia do hormona, que para o nosso ouvinte é um fitoterápico aí vendido nas farmácias de manipulação, inclusive na Nat Pharma. É um blend, né? Usado uma tecnologia envolve, onde ela age nos marcadores, né? Da menopausa e da saúde da mulher. E, de fato, no caso dela, reverteu aquela menopausa precoce. Então, gostaria que você falasse um pouco aí do valor da fitoterapia, né, para isso. Como é que ela consegue, de fato, ter efeitos terapêuticos tão surpreendentes? Luiz? Oi, Guilherme. Desculpa, você Oi. ouviu bem a pergunta? Eu ouvi metade da pergunta, porque não sei se eu caí ou vocês caíram, porque vocês sumiram para mim. Ah, entendi. Você me ouviu até onde, então? Eu ouvi o comentário que você fez do Hormona, da Aegis, Uhum. e aí quando você ia, acho que ia evoluir para a parte final, acho que caiu. A minha pergunta é como é que eu fiz o comentário explicando da Aegis, né? E expliquei o que é o hormona para o nosso ouvinte entender. E a minha pergunta é como é que um fitoterápico desse tem a potência, né, de conseguir fazer uma reversão, por exemplo, num caso de menopausa precoce? Eu usei isso aqui para exemplificar como é que a fitoterapia ela consegue ajudar aí, né? Então a gente estava falando até agora de reposição hormonal, mas como é que a fitoterapia também é importante no tratamento dessa saúde da mulher no climatério, um pouco antes do climatério em diante? Perfeito. O Guilherme, hoje no Brasil a gente ainda não está discutindo, mas na Europa, fora do Brasil e na ciência, se discute muito o que nós chamamos de envelhecimento ovariano.
A Carla, ela fez um comentário muito interessante, que a mulher, ela era vista como uma questão de procriação, de fertilidade. E o ovário da mulher, ele não é só para isso. E isso trouxe uma visão muito rasa, muito pobre do que é o ovário. Na verdade, Guilherme, a saúde da mulher é diretamente proporcional à saúde ovariana. Ovário saudável, mulher saudável, tá? Então, o que que acontece? Isso já vem sendo discutido há algum tempo na ciência. Por exemplo, os ovários dependem de energia, de ATP, dependem de função mitocondrial. Então, hoje, existem várias estratégias para conter esse processo de envelhecimento nas células ovarianas, tá? Então, melhora da função mitocondrial, redução do estresse oxidativo. E dentro, por exemplo, do hormona, nós temos compostos como a genisteína, a daidizeína, que são compostos que são tirados ali das isoflavonas. Eles não são como isoflavonas, porque a genisteína e a daidizeína têm uma característica diferente, inclusive reduz o risco de câncer de mama e câncer de ovário também. Mas esses compostos, eles conseguem atuar em receptores de estradiol em células ovarianas, melhorando a resposta. Então, isso quer dizer, Guilherme, que a presença de células senescentes, a presença de células envelhecidas no ovário precocemente, podem promover essa menopausa precoce. E alguns compostos, e isso está sendo muito estudado, né, na atualidade, alguns compostos são capazes de reduzir a senescência celular e até mesmo promover renovação de organelas e renovação dessas células senescentes. Então, existem inúmeros compostos que podem trazer benefícios nesse quadro. Nós temos Vitis agnus casto, que é a Vitex, é uma planta bem interessante para essa fase da mulher. E por que eu gosto dela? Porque ela não é apenas fitoestrógeno, como as pessoas pensam. A Vitex é uma planta muito segura. Ela também aumenta a progesterona. Ela diminui o nível de prolactina. É sensacional. Você tem a genisteína e a daidizeína, que são isoladas do resto das isoflavonas, trazendo um benefício protetor para a mulher, inclusive para câncer de mama, câncer de útero e endometriose, tá? E trazem efeitos importantíssimos também frente à dislipidemia, todos esses fatores relacionados à mulher. Nós temos um composto novo entrando no mercado, que é a EVA, né? Que também traz um efeito importante para a saúde da mulher. Então, há diversos compostos que podem ser usados, compostos que podem usar pela via da adrenal, porque se você pegar também, Guilherme, acho que para a mulher no climatério, perimenopausa e menopausa, e ele atua na adrenal. E o efeito dele é naquilo que a Carla estava falando, que é dos sintomas geniturinários. Inclusive, ele melhora a libido, ele melhora a lubrificação vaginal, ele melhora orgasmo nesta mulher. Então, ele trata o tribulus terrestre, principalmente essas relações de via geniturinária. Então, os fitoterápicos, Guilherme, eles podem ser divididos em mecanismos de ação. Existem os fitoterápicos que vão trazer benefícios nesta fase de vida, porque eles modulam receptores hormonais. Existem fitoterápicos que vão estimular as glândulas a produzir uma melhor concentração hormonal. E existem os fitoterápicos que vão atuar por via celular, melhorando a atividade de células, por exemplo, ovarianas, melhorando a função mitocondrial, melhorando a parte de ATP, e isso vai trazer um benefício na saúde da mulher como um todo. Perfeito. Que aula, né, Carlinha? Então, chegamos à conclusão que suplementar não só na hora da menopausa, Muito bom. desde sempre. Não, tem que começar antes, Carla. Vou pegar uma questão da que você falou dos sintomas geniturinários. Eu falo muito, né? Não deixo vocês falarem, né? Olha só, Você Carla. está aqui para isso. Isso é triste, Carla. Vou falar para você o que acontece com muitas mulheres.
Nessa fase de vida da mulher, cara, o libido dela tá como? Super baixa. Tá baixo. Como que tá a lubrificação vaginal, Carla? Ausente. Lá embaixo. Péssimo. Como que tá a atrofia vaginal, Carla? A atrofia tá maravilhosa lá em cima. Evoluindo, só evoluindo, né? A atrofia só evolui, né? Sim. E aí, a relação sexual para ela é penosa, concorda comigo? Porque tudo Com isso que a gente certeza. conversou aqui causa dor, certo? E E a sabe o que essa mulher faz, Carla? fica Sabe o que essa mulher quieta, faz? ela fica quieta com vergonha de falar. Só que ela tem relação com o marido, porque ela está tentando satisfazer o marido, mas não por prazer dela. Essa mulher não tem prazer. Essa mulher, única e exclusivamente, a relação sexual não é por ela. É pelo marido que malemar dá atenção para ela e sabe o que está acontecendo com ela. E isso daqui é muito triste, porque é uma relação que é por obrigação e não por prazer. O que dificulta ainda mais a passagem Então, pela esses menopausa. sintomas, cara, que você perguntou, para mim, total, mas dificulta inúmeras coisas, cara. Isso muda o ambiente familiar, isso muda várias questões sobre a confiança desta mulher, entendeu? Então, isso vai minando ela, como mulher, a autoconfiança dela. Então, tratar e pensar em sintomas geniturinários, claro, não é só uma questão que eu falo assim para todo mundo, não é só uma questão sexual que está ali envolvida. É muito mais do que isso para a mulher. Sim. E para o relacionamento e para uma família, é mais ainda. Entendeu? Vocês estão antecipando a minha última pergunta. Porque eu ia até falar assim, ó, qual que é a pergunta de $1 bilhão? Porque essa não é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta de $1 bilhão, né? Como ajudar, como colaborar de forma eficaz o libido feminino, né? Existe alguma formulação eficaz que realmente contribui para essa mulher que está perdendo esse libido, né? Isso não só climatério, pré-menopausa, né? Às vezes até antes. Né? O homem é fácil, né? A gente sabe que a ciência conseguiu, de forma muito eficaz, tratar a questão do libido masculino e a sexualidade masculina, né? E o feminino ainda a gente percebe que é uma dor muito grande e que às vezes a gente ainda não tem uma solução igual o homem, ó, tá da fila de 5, de 10, fechou, né? O que você pode falar isso pra gente? O Guilherme, eu vou falar para você que tem medicamentos muito eficazes. E se o Então, pessoal por quiser dar favor. um Google, e muitos médicos aí que estão ouvindo, eles sabem de todos os medicamentos que têm efeito colateral no aumento do libido da mulher, tá? Eu vou dar um exemplo, tá, Guilherme? Já ouviu falar de carbegolina? Já ouviu falar de carbegolina? Não, eu Carbegolina não. é um medicamento que é utilizado para o tratamento principalmente do Parkinson. Nos efeitos colaterais descritos na bula, está relacionado diretamente os efeitos frente à sexualidade, tanto para homem quanto para mulher. Sabe qual que é a questão, Guilherme? É que a mulher, ela é muito menos reativa do que nós, do que os homens. Os homens são muito visuais. Então, o homem, na verdade, se você promover a ereção e ele vê alguma coisa, já está tudo certo. A mulher não é bem assim. A mulher, o estímulo sexual da mulher é algo diferente. E aí o que, que acontece, Guilherme? Só que quando você aumenta o libido, eu faço essa brincadeira sempre, tá, Guilherme? Eu falo para os meus amigos farmacêuticos e médicos, né? Assim, você quer testar carbegolina? Tenha certeza do que você quer fazer. E outra, se garanta para não Esse ganhar cara sócio. Se garanta para não ganhar sócio. é um medicamento perigoso.
É perigoso, eu falo isso para todo mundo. Sempre que eu dou aula e vou falar de carbergolina, eu falo, cuidado com a carbergolina. Se você não se garante, não mexa com isso, tá? Vamos para a parte dos fitoterápicos. É melhor ir para os Mas assim, fitoterápicos que dá para a gente fazer um manejo melhor, mas assim, né? carbergolina, assim, só para tirando a brincadeira, qual que é o nível de segurança dessa droga? Alto nível de segurança. Ela é um medicamento que tem aí uma vida média longa, ela é utilizada uma única vez por semana, a carbergolina, só que ela aumenta os níveis de dopamina. Isso é o grande problema, Guilherme, em aumentar libido na mulher. Porque para aumentar libido na mulher ou no homem, você precisa aumentar a dopamina. A grande questão sexual para nós é dopaminérgica, Ela fica mais é irritada. dopamina, A junta, ela né? fica mais irritada. Não vai ficar mais irritada, mas dá mais perfeccionismo, dá mais toque, entendeu, Guilherme? Você acaba É. desencadeando outras coisas que a dopamina causa, entendeu? Não Tem que pesar o tudo custo-benefício. tudo vem no pacote, né? Sim, mas, É de por se exemplo, pesar. Guilherme, olha como é interessante. Eu sei que a sexualidade, libido, depende de dopamina. Quando a prolactina aumenta, eu tenho certeza que a dopamina está baixa. Olha que legal isso. Toda mulher que tem uma prolactina mais alta, a dopamina está baixa, não tem libido. Então, por exemplo, a mulher está com distúrbios ali de libido, da libido. Vamos avaliar a prolactina dela, entendeu? Vamos avaliar o nível de cortisol dela, o nível de estresse dela, porque só de controlar a prolactina, reduzir o nível de cortisol, você já começa a melhorar a parte de libido dela também, entendeu? E você tem damiana, tá? Você tem tríbulos, que são plantas que atuam nessa via. Você tem, Guilherme, as deficiências de micronutrientes que estão envolvidas na queda de libido, então a suplementação de micronutrientes é importante. A perfusão sanguínea, Guilherme, é algo importante tanto para homem quanto para mulher. As pessoas acham que a perfusão sanguínea é só importante para o homem, para a ereção. O que as pessoas não sabem é que a mulher, por exemplo, para a questão do orgasmo, ela precisa ter ereção clitoriana. O clítoris precisa sofrer o quê? Perfusão sanguínea e ficar ereto também, para a questão do orgasmo. Então, a questão vascular, Carla, a questão vascular causa o que nós chamamos de congestão vaginal ou congestão vascular na região íntima da mulher. Sabe qual que é o efeito que essa congestão vascular causa? Não, qual? Alterações de permeabilidade tecidual. Sabe o que acontece? Lubrificação. A Hum. lubrificação da mulher é dependente de vascularização. Então, eu preciso melhorar a vascularização nessa região. Citrulina melhora a vascularização, a arginina melhora a vascularização. O mais interessante, Carla, é que todo mundo olha para isso e pensa em ereção peniana, pensa para o homem. Ah, dá arginina para o homem, dá nitrato para o homem, melhora a ereção peniana. Só que melhora a ereção da mulher frente à vascularização da região, o que melhora a lubrificação e a ereção clitoriana. Existem diversos outros compostos e fitoterápicos que a gente pode associar. Ginkgo tem benefício para a mulher na questão de libido, né? Você tem crocus sativos, que é uma planta que pode ser usada junto com uma damiana, que traz benefícios também, né? E é claro que quando uma mulher já apresenta algum grau, né, gente, de atrofia vaginal, aí, Guilherme, é interessante a gente entrar com derivados do estriol, que é o E1. Por quê? Porque ele é menos ativo sistêmico. Então, vamos pensar numa mulher que, de repente, não pode fazer terapias de reposição hormonal, ou por questões de câncer, ou por questões da idade. Porque isso pode acontecer, né, Guilherme? Eu tenho um casal que aconteceu isso, né? Eu tenho um casal que eles começaram a namorar, ela tinha 65 anos e ele tinha 70. E aí eles se conheceram nessa altura da vida e falaram assim, Luiz, cara, a gente quer ter relação, e eu tenho atrofia vaginal, mas a gente está na paixão, né? Então, não é recomendada a terapia de reposição hormonal tardia,
como eu já expliquei aqui para vocês. O que dá para fazer? Dá para fazer terapias intravaginal. Dá para a gente usar, por exemplo, um promestrieno, né, que é um derivado do E1, né? Ele não tem ULA, ele não é detectável quando a gente usa ele intravaginal. Praticamente ele não se torna detectável na corrente sanguínea. E o E1, ele traz um efeito, né, o promestrieno, por exemplo, um efeito na atrofia vaginal que é sensacional, né? Então, aí você consegue, por exemplo, Guilherme, você trata a atrofia vaginal e, ao mesmo tempo, você melhora os níveis de dopamina, você melhora a questão, sabe? E aí você tem uma melhora na mulher mais completa, entendeu? Vou chamar você de professor, né? Professor Luiz. Que aula maravilhosa. Muito obrigado, Luiz. Foi muito rico mesmo. E a gente tem certeza que esse conhecimento vai trazer benefício para os nossos ouvintes aí da Receita de Saúde da Nath Pharma e vai fazer diferença para essa mulher entrar nessa fase da vida que é ainda, como você falou, 18 anos, com muito mais 18% da conforto, vida dela é ali, então ela tem muito que viver ainda. com muito conforto, com alegria, né? Vai ser com certeza muito melhor. E a Nath Pharma, ela está aqui para isso, para guiar a uma vida mais saudável, que a gente tem certeza que tem muito a ver com a sua missão de vida também, né, Luiz? Sem dúvida. Essa é a maior de todas, Guilherme, né? Às vezes eu chego em cidades, né? Taxista, o pessoal de transporte pergunta: o que você faz? Eu falo: Deu uma oscilada aí na internet. eu Mas voltou, pode continuar. eu vou começar minha pergunta de novo. Guilherme, é exatamente isso que você está falando, né? A gente viaja muito pelo Brasil e às vezes a gente, taxista, pessoal de transporte, pergunta assim: Ô Luiz, o que você faz? Eu falo: eu sou professor, né? Aí o pessoal fala assim: mas você dá aula do quê, né? Eu falo assim: eu dou aula para profissionais da área de saúde, para médicos, nutricionistas, farmacêuticos. Mas o que você ensina? Eu falo assim: eu ensino o pessoal a tratar melhor as pessoas. Eu acho que essa é a minha grande missão, é a gente compartilhar a ciência e ajudar os profissionais a cuidarem melhor dos seus pacientes, né? E você faz isso com maestria. Muito obrigado novamente. Espero que essa foi a primeira de outras conversas, viu? Obrigado, Com Carlinha. certeza. Obrigada, Gui. Obrigada, Luiz. Não só pela aula para a gente, né? Mas eu garanto que todos os mitos que nós derrubamos aqui e todas as informações que nós trazemos vão auxiliar várias e várias pessoas até passar por esse momento mais leve, né? E trazendo mais saúde, que é o que a Nath Pharma se propõe na vida das pessoas. Luiz, muito obrigada E de com uma coração. vida com mais carbergolina, com mais arginina, mais citrulina. Promestrino. Ô, Carla, eu que agradeço, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, pelo espaço aí que a Nath Pharma me deu, é uma honra imensa estar aqui com vocês, e na verdade, Carla, a gente estuda para que as nossas Maria Luísas Vivam melhor. vivam melhor, a Já verdade vou é essa. suplementar a minha, já suplemento de vitamina D, vou dar uma adiantada aí. Muito bem. E aqui nós terminamos mais esse Receita de Saúde Nath Pharma, que é precisa em tudo que você precisa.